Olá a todos, bem-vindos então a mais um giratório. Neste caso estamos na edição número 4 e tal e qual como tínhamos prometido, a semana passada tivemos aqui dois DJs dentro de um espectro mais comercial, Miguel Simões e o Pedro Monchique, e tinha prometido trazer aqui convidados talvez um bocadinho mais eloquentes, um bocadinho mais dentro do espectro alternativo. Tudo também a ver com o arranque do Sonar, que começa já amanhã, por isso mesmo passo desde já a apresentar os meus convidados. Aqui do meu lado esquerdo o Helder Russo e do meu lado direito o João, mais conhecido como Casper. Malta de Lisboa, malta também que vai apresentar hoje em primeira mão um promo white label da nova compilação da Percebes e mais algumas novidades, mas eu passo aí já para a parte da frente para, antes de mais, falar aqui com os meus convidados. João, mais uma vez. Prazer, Joaquim. Obrigado. Já nos conhecemos há uns aninhos. É verdade. Helder, prazer. Prazer. Eu não tinha a certeza se conhecia ou não, mas passamos a conhecer. Aqui o João confessou-me, há bocado aqui em off, que me conheceu, tinha ele 15 anos, foi ter comigo à Antena 3 entregar uma promo. Uma cassete, na verdade. Uma cassete. Teve de ser, na altura não havia outra maneira de fazer isso. E eu não me lembro. Epá, é normal, eu suponho. Sim, estava eu era bastante mais magrinho. Já foi há quantos anos? Isto terá sido para aí 97, 96. 20 e poucos anos. Por aí. Não, Eu fui, até te digo uma coisa, nós falámos, eu esperei por ti imenso tempo à entrada do hotel, onde agora é o Hotel Dom Pedro V. Assim, ao lado. Ao lado, exatamente. Antiga RDP, exato. Exatamente, na antiga RDP nas Amoreiras. Eu fiquei lá à espera com o meu pai imenso tempo. E depois tu chegaste e ias gravar o Planeta I e eu apanhei-te assim no lobby, olha, está aqui uma demo minha. Pronto. E depois fiquei uns meses a ouvir se tu tocavas e não tocaste. Mas eu compreendo. Também era muito puto. Ainda estava a fazer as primeiras faixas, é normal. Essa história não Pá, I was always a hustler. Pronto, olha, acabou-me de dizer isto. Olha, desculpa, provavelmente se calhar ouvi e não... Não, custou mais na altura do que agora. Não te preocupes, eu resolvi-me bem com isso. Muito bem. Não, e atenção, eu acredito que ao longo da minha carreira, principalmente na altura do Planeta I, que recebia tantas promos, tantos pedidos e não sei o quê, era impossível chegar a toda a gente, era impossível conseguir passar a toda a gente. Até depois aparece lá um puto de 14, 15 anos a dar-te uma cassete, claro que não era propriamente a prioridade número 1, não é? Não é isso, não. Eu sempre gostei muito, quer dizer, eu sempre gostei muito de promover, sempre gostei muito de dar a conhecer novos projetos. Aliás, o Planeta I tinha essa capacidade de ter sempre convidados, não era um programa só de divulgação de música, era de conversa. Sim, tinha alguns, é verdade, eu Era de lembro-me. conversa, era de termos artistas em estúdio e tive efetivamente essa capacidade de ter muita gente nova e tenho a certeza que, tal e qual como tu próprio disseste, na altura não havia mais nada e havia muita gente que ouvia aquilo para ouvir música. Não havia mais nada, pelo menos de tal forma que tu conseguisses descobrir as malhas que estavam a tocar. Porque tu apresentavas-las e misturavas ao vivo e tu ouvias, às vezes misturavas e não corria tão bem e assumias, que era bué da fixe. Exato. Portanto, um gajo às vezes ouvia, por exemplo, à sexta, ouvia o Tó, ouvia o Vibe no dance floor e tu notavas que era um trabalho claramente gravado ao vivo para um público, porque pronto, a concentração estava lá toda e a seleção estava feita de uma certa maneira. E o teu programa era espontâneo, era o que tinhas ali no momento para mostrar. Exato. Embora eu lembro-me de fazeres a coisa tematicamente, eu lembro-me, por exemplo, ao domingo, à segunda drum and bass, ao domingo a drum and bass, segunda é mais trance, quinta-feira era mais techno, depois havia um house mais vocalizado um dia, uma cena mais disco e no outro. Exato. E eu lembro-me que havia, tipo, a semana toda, cada dia da semana tinha uma sonoridade um bocado diferente. Isso é super importante para conhecer a riqueza da cultura, a pluralidade da cena toda, não ficares preso numa coisa e poderes abrir um bocado a mente, porque, sinceramente, eu acho mesmo como artista e produtor, a cena mais incestuosa que podes ouvires a música que queres fazer. Pois. Porque aí estás tipo, pronto, mas vale a pena casaste com a tua irmã, qualquer coisa do género. Muito bem. É o que eu acho. No caso aqui do Helder, o Helder, tu também tens a mesma idade, vocês estão na mesma idade? Sim, temos a mesma idade. Mesma idade. E as tuas raízes musicais começam em Lisboa? Sim. Sempre ligado a Lisboa? Sempre ligado a Lisboa, sim. Começas como? Ligado aqui à música eletrónica? Literalmente, eu quando pensei em ser produtor de música, tentei explorar mais o hip-hop. Até que depois, a certa altura, experimentei fazer um tema de house e foi quando eu conheci o Casper. Okay. E enviei uma demo ao Casper e depois o Casper trabalhava para a Red Bull e com os artistas novos, etc. Sim, exatamente. E depois
Fala. Enviei para o Casper só porque eu acho que chegaste-me a pedir um tema ou fui eu que te enviei? Houve uma vez que eu, tipo, no SoundCloud tinhas umas cenas e eu ouvi e fiquei bem interessado. Sim. Com a não tanto a parte técnica ainda, mas tipo com o imaginário. Claramente estavas a querer manifestar. Sim, pois eu vi aquilo e percebi que havia ali qualquer coisa. E então mandaste umas cenas. Sim, depois eu mandei ao Rui Torrinha, na altura trabalhava com a Groovement. Pois, foi. E o Rui curtiu bem. E depois também mandei ao Rui Vargas na altura. Ele também me disse logo que curtia bem os tracks. Depois dessa história ele sabe melhor do que eu. Porque... Depois tu na altura ainda estavas na parte de fora. Na parte de fora. Eu estava de dentro. Então houve logo assim um certo interesse pela tua cena logo na altura. Isto foi em 2011, 2010. Sim. Foi a partir daí que, não sei, tive o clique de começar a fazer música dança. Eu lembro-me que eu ainda não conhecia muito bem o Casper. Eu fui uma das vezes, eu vivi ali perto do Casino de Lisboa, ele tocava bastante no Casino de Lisboa. Uma vez lembro que estava lá com uma rapariga e ele a tocar e disse, mas quem é que está a passar a música? E ela disse, está ali a passar, não sei o quê, eu reparei, Casper, depois fui investigar e depois a partir daí comecei a ouvir mais música eletrónica até. Porque, aí está, eu ouvia música eletrónica quando era miúdo, ainda cheguei a ouvir, sim, e DJ Vibe, Carl Cox, essas coisas assim do género. Mas depois, a certa altura, parei um bocado, explorei mais o hip-hop. E depois, a partir daí, quando eu o conheci, fui à procura do nome dele e a partir daí comecei a ouvir mais realmente aquilo que eu achava mais interessante na música dança, que era a cena de Detroit. Foi a partir daí, quando eu descobri a cena de Detroit, é que eu tive mesmo vontade de fazer música dança. Foi a partir daí. Mais ou menos, indiretamente através dele, depois fui conhecendo mais coisas e depois conheci pessoalmente, através da ex-namorada dele, na altura, etc. Depois foi fortuito a muitos níveis, porque eu estava a segui-lo no SoundCloud porque eu estava sempre atento a pessoal para... Mas isso foi antes de me conhecer. Exatamente, foi antes de conhecer, por isso é que eu estou a dizer, foi a 2 níveis que a gente se conheceu. Portanto, acho que é uma coisa que tinha mesmo de ser. Primeiro, eu estava a trabalhar com a Red Bull Academy. No Casino de Lisboa, tu não me conhecias? Não te conhecia ainda. Eu estava a trabalhar com a Red Bull Academy porque tinha ido lá em 2005. O Rui Miguel Abreu. O Rui Miguel era tipo o entrevistador, Okay. Ele ajudava mais na parte de mediática. Eu na altura ainda era muito novo para estar nesses papéis, mas eu era embaixador da marca para a Red Bull Academy, que é um projeto dentro da marca Red Bull. Chegaste a ir... Porque eu fui aluno, eu fui selecionado para ir em 2005 lá representar Portugal a Seattle e estive lá 2 semanas e fiz parte dos poucos artistas que conseguiram ir à Red Bull Academy. E estive lá em Seattle e estive a aprender a tocar Rhodes. Eu cheguei a ver uns vídeos na altura, acho eu, daquilo que vocês foram fazer a Seattle. Uhum. Eu conheci o Larry Heard, o Danny Krivit, Há um vídeo no YouTube, Geist. Não é? Estás lá assim, super mal, menos 20 quilos. Era o gajo. Continuo elegante. Bom, mas de facto a conversa hoje tem tudo a ver também com o início do Sonar. Será a estreia do Sonar em Portugal. Eu lembro-me de ter ido ao Sonar a Barcelona em 2000 e mais uma vez vou falar do Malogrado Magazine, que fui com ele ao Sonar e andámos a curtir imenso na noite de Barcelona e vimos imensos concertos e nunca mais me esqueço desse ano. Depois cheguei, acho que voltei lá passado 2 ou 3 anos, fui patrocinado também por uma marca que me levou lá e de facto termos o Sonar em Lisboa acho que é uma porta aberta, é uma vitrine e é uma força tão grande para a música eletrónica em Portugal que ainda não percebemos muito bem as consequências disso. Já tive a oportunidade de falar com o Raul Duro, com a malta da Neopop, que estão a ter um trabalho exímio e muito trabalhoso para conseguirem que tudo corra bem. E mais uma vez uns parabéns a esta equipa que está a conseguir mexer de facto e a trazer Portugal para as notas internacionais. Amanhã começa a Sonar, vocês estão nos line-ups, estão nos alinhamentos, querem-me contar onde é que vão tocar, como é que vão tocar? Nós tocamos no dia de sábado, dia 9, no pavilhão Carlos Lopes. Vamos fazer primeiro um DJ set de Percebes Crew, sou eu, a Mariana e o Dino. O Casper faz um live act a seguir.
E vai ser, percebes, cru. Cru de Raw. Exato, raw. Depósito. E o Casper a seguir faz um live act de 1 hora, Eu, certo? por acaso gosto, percebes quentinhos, assim, cozidinhos e tal. Acabadinhos de sair. Sim, Mas a ideia da Percebes sempre foi um bocado de brincar com os trocadilhos, não é? Eu sei, porque, e acho muito gira, porque de facto vocês conseguem sacar aqui um nome que é o nome que a gente chama-lhe na brincadeira. Vamos comer os understandings. Em todos os discos está a dizer We Sell Understands por baixo. Pronto, ótimo. É Exato. aquele meme clássico, O meme que clássico, tu encontras exato. na costa portuguesa em todo Bom, lado. e a verdade é que vocês, como percebes, têm conseguido alinhar aqui um mote musical muito, muito próprio. E eu volto a focar este ponto, porque realmente é música eletrónica com muita qualidade, mas vejo-a muito focada, e permitam-me essa expressão, para um circuito muito de lisboeta. Estarei enganado? Atenção, quando eu digo lisboeta, pode ser uma capital como Lisboa, mas também pode ser uma capital como Madrid, como pode ser Berlim, e vejo isto muito cosmopolita. Não é deliberado, Não é deliberado? de maneira alguma, é autêntico. É o que nós gostamos, é só isso. Ok. E pegando no que estás a dizer, eu percebo a observação. Aquilo que eu posso adicionar é que nós, para já tínhamos trabalhado noutros projetos juntos antes de fazermos este. Eu e o Helder ainda tivemos um período em que o Helder foi artista da Groovement e eu também era. Depois, os projetos, naturalmente, quando tu não estás mesmo à frente deles, é natural que a certa altura se comecem a especificar para coisas que tu já não te revês tanto e que achas que o caminho não seria tanto para ali que tu queres ir, então começas a pensar noutras coisas. Coisas que acontecem naturalmente. Depois a seguir trabalhámos com o Joseph Salvador para Tomorrow Is Now Kid, que é uma marca, uma editora muito antiga da Holanda, feita por um português na Holanda no início dos anos 90. Ele era o produtor dos MDA e outros projetos que na altura, nos anos 90, tiveram algum impacto, mesmo dentro da cena mais pop de dança em Portugal. E foi uma experiência muito interessante e muito importante para nós, porque nós estivemos a trabalhar num estúdio de gravação profissional, que já não existe, que é o Big Beat aqui ao lado em Benfica. Eu lembro-me. Eu e o Helder fomos, eu mais do que ele até, era tipo produtor residente do estúdio e tínhamos de estar ali a gravar e a aprender com acts de uma qualidade superior. Tipo, nós vimos pessoas a misturarem e a gravarem Rita Guerra ou sei lá, cancionetistas a sério, Carlos do Carmo, pessoas assim que foram lá, o Sam, o vocalista de soul, o Sam daqui também, o Valete, o Anselmo Ralph, até o David Carreira. Nós estivemos lá a ver a parte técnica profissional mesmo, de como tipo, gravar vozes, equalizar vozes, fazer layering de sons. Tudo isto que é muito técnico que eu estou aqui a dizer, mas é muito importante saber este domínio técnico para se conseguir depois ter uma ideia da música que se quer fazer e saber que técnicas é que são usadas para chegar àquele resultado. E os próprios truques, não é? Exatamente. E isso nós tivemos acesso a essa experiência através de outro trabalho que nós tivemos com esta editora, com esta pessoa que nos apresentou depois também uma série de outros crânios da engenharia de som e dos arranjos e da produção no sentido mais amplo. Ainda tivemos a experiência de trabalhar com o Runa também. Exatamente, o Runa Zetterström, que era um excelente engenheiro de som dinamarquês, que era completamente louco, mas ensinou-nos tanta coisa, como todos os engenheiros de som são um bocadinho ao lado. Génios doidos, não é? Mas tudo o que aprendemos nestes episódios todos antes de chegarmos a fazer a Percebes foi muito importante para definirmos o que é Percebes agora. Em todos eles nós sabemos o que é que queríamos fazer e onde é que já não nos revíamos tanto. E quando decidimos abrir isto, também não foi um processo fácil, porque imagina, tu vens de uma série de experiências que não deram o resultado que tu esperavas. E depois tens de assumir que já não dá para continuarmos a fazer isto por interposta pessoa, temos de fazer a nossa cena. Yeah. Porque senão vamos estar sempre a viver este episódio e a certa altura encontramos um loop, topo, né? um limiter ativa e já não dá para fazer o pico que tu pretendes. Certo. Então tens de ir para a frente, tens de andar em frente. E na altura em que eu partilhei esta sensação que eu achava que a vida também do Zé, que estava a trabalhar connosco no Big Beat, estava a mudar um pouco e nós provavelmente já não faria tanto sentido trabalharmos todos daquela maneira. E quando eu propus que se calhar estava na altura de fazermos a nossa cena, o Helder nem sequer reagiu muito bem, quase que me dava um pero. Ficou mesmo irritado, porque achou que eu estava a querer dizer que nós não conseguimos fazer nada, quando na verdade não era isso. Era tipo, já tinha acabado o tempo de estarmos naquele cenário a fazer aquilo daquela maneira e já tínhamos, digamos, tido a iniciação necessária, a experiência de mercado e a visão
especialmente artística, para perceber como é que a gente ia fazer isto aqui para a frente. Claro. Portanto, aí percebes, no fundo, para nós, é aquilo Depois que acabei nós... por dar razão que o melhor caminho teria que ser aquele, não é? Exatamente. Qual aquele? De abrirmos a nossa própria editora e E seguir em frente. seguir em Ah, frente. E acreditar na nossa cena. Para vocês, qual foi o melhor release da Percebes até hoje? Eu gosto deles todos por igual, não tenho Sim. preferidos. Nem sequer... Então qual é o top vendas? É o do Dino. O top vendas é o Dino. Sim. O Dino, o What You Need do Dino, pelo menos em digital, que é mais fácil obter esses Exato. números. Em vinil também, não foi? Em vinil também, não, vinil venderam todos mais ou Vinil menos vendeu. por Ok, igual, ok. mas em digital pelo menos há, claro, o What You Need é um single ligeiramente acima do Miles Away que está no meu álbum depois, que é outro single meu, mas o primeiro é o do Dino. Mas isso também é de uma parte mais recente da editora, em que nós nos focámos um bocado mais na cena digital também. Certo. Inicialmente fazíamos só vinil, depois começámos a sentir que o mercado estava a mudar demasiado e que a arte poderia sofrer por causa do formato e que não Exatamente. justificaria Que é ali prender-nos com isso. No início dos anos 2000? Não, nós começámos isto em 2018, ainda fazia sentido ter uma vinyl only label durante pá, aí 2 anos até 2020, depois começámos a olhar, depois aconteceu a pandemia, começámos a olhar para as coisas e a ver que impacto é que isto teria artisticamente. Ao início até foi fixe, vendemos bastantes discos de vinil que o pessoal estava em casa e E curtia a cena, não é? ia recebendo. Depois isso começou a acalmar e começou a ser muito difícil tu criar novos conteúdos e teres tração, porque já estava tudo cansadíssimo de estar em casa. Houve aquele período inicial em que havia sensibilidade a isso e depois a coisa começou a morrer e começámos todos a ver que nós não podemos estar a arriscar o tipo de capital que é necessário para fazer vinil sem ter a certeza de qual é que é o futuro, primeira coisa. Segunda coisa, ao fim de um tempo as fábricas começaram a ficar super entupidas com as majors a quererem reeditar discos que já existem milhões de cópias à venda Exato. em segunda mão em todo lado. Eles ainda assim querem meter mais na FNAC de grandes clássicos que toda a gente conhece. O que obviamente magoa editoras como a nossa, que pretendem fazer produtos mais limitados, com tiragens mais pequenas, de artistas desconhecidos comparativamente, têm mais dificuldade em vender porque não estão tão expostos. Portanto, nós acabamos por ficar na cauda das prioridades das fábricas e para nós acelerarmos este processo tínhamos de entrar com muito dinheiro e não justifica, esse não é o objetivo desta cena, que é partilhar uma cultura que nós acreditamos, não é estar a vender, isso nunca foi o nosso objetivo. Certo, Nós ok. atualmente acho que até estamos num ponto de maturidade muito diferente da maneira como olhamos mesmo para o mercado de DJing e para os eventos e para a cena toda. Já olhamos com um certo grau de saudável distância para não entrarmos no parafuso que às vezes isso pode levar quando um gajo está muito dentro dessa cena. Nós já tivemos bastante. O que é que queres dizer com isso? disso. Ou seja, não vale a pena neste momento dedicar-nos só à música de dança? Ou só a trabalhar para ela? Por exemplo, Não, o força. formato. É mais pelo formato em si, não é? Mas a música. Percebes? Nós quando seguimos este projeto, percebes? A ideia foi sempre explorar vários géneros musicais e não só nunca apenas foi uma a coisa música linear. dança, não é? Certo. Aí talvez a razão de termos feito esta editora porque Nós gostamos queríamos de que a vários géneros qualidade musicais, não é? e, Exatamente. digamos, a qualidade fosse mais importante do que a estética, Exatamente. que a intensidade emocional da música que estamos a editar fosse mais determinante do que Apesar o dos BPM. discos, apesar da maioria ser música dança, não é? É verdade, Mas quando fazemos discos de ainda vinil queremos- sabemos que temos um público queremos relativamente explorar mais polarizado. coisas. Mas, E vocês estão ali no espectro do quê? Do house, easy listening? eu diria que nós todos somos especialistas em house music no sentido clássico. Estás a ver? Clássico, Tipo, nós somos fãs da cultura americana de house music e achamos que a cultura europeia de house music tem momentos fixes, mas Em inglês até há umas coisas. a inglesa tem Sim, umas cenas inglesa. fixes, a alemã também. Alemã também. Mas há muita coisa que é um Francesa deslavar. também. Sim, exatamente. Em todos os países há sempre uma certa realidade daquilo que transparece dos Estados Unidos para cá. Mas eu li uma entrevista do Paul Johnson na Music, uma revista que eu encontrei na garagem dos meus pais recentemente. Tinha uma entrevista do Paul Johnson, saudosa memória, que também morreu ano passado, Já faleceu. que era um artista inacreditável. E ele dá uma produtor. entrevista e queixa-se, em 98 ou 97, quando essa entrevista é dada, queixa-se do sucesso dos Daft Punk versus os originais criadores de house music de Chicago, que na altura eram contemporâneos, ele próprio, Sim. Glenn Underground e outros artistas do género, porque eram afro-americanos e estavam distantes do centro nevrálgico, digamos, do clubbing e das datas, entre aspas, disponíveis, que eram mais na Europa, e eles sentiam que estavam a ser copiados
pelos Daft Punk, principalmente no primeiro álbum, em muitos momentos, e não estavam a ter o reconhecimento necessário. E aí está o poder do marketing também. Exatamente, claro. E um bocado também essa algo injusta apropriação cultural que muitas vezes acontece sem ser de propósito. Faz lembrar a guerra de quem inventou o telefone, não é? Sim, do Edison. E a da lâmpada também, é sempre um bocado a mesma coisa. Muitas vezes não é o primeiro quem inventa que fica com os louros, mas sim quem não, vai... de todo, quem desenvolve o conceito. Ou quem vai depois desenvolver o conceito, não é? Geralmente quem inventa, até há uma velha frase que quem inventa, ou o inventor da coisa morre pobre. Exatamente. Sim, o Tesla, por exemplo, um gajo que desenvolveu tanta tecnologia que nós usamos, telemóvel agora. E na miséria. Exatamente. Portanto, nós gostamos mais dessa parte, dos pobres e miseráveis. Nós também não somos propriamente ricos e a editora não gera grande capital. Portanto, nós revemos nessa postura. Tu tens um bar também, não é? Sim. E que é no Bairro Alto? Como é que está o Bairro Alto? Está muito diferente do que era quando eu era DJ residente do Frágil, que era um clube. Eu cheguei lá a ir a divertir-me imenso. Eu fui desde 2000. Não sendo gay, adorava estar no Frágil. Epá, não era preciso, aquilo a música. Eu sei, mas o crowd era muito. Mas havia, eu lembro de ser miúdo e atenção, eu adoro, eu tenho, para mim, tenho amigos gays fantásticos, adoro estar com eles, são super divertidos, não é por aí, não tem nada a ver com isso. É mesmo uma questão que eu ainda era miúdo e ainda era menor. Eu sabia que para entrar no Frágil eu tinha que vestir de uma maneira ou acompanhado de alguém que eu sabia que me deixava entrar. Claro, era um bocado a cena do Paradise Garage, do Loft. Era muito. Todos os grandes clubes têm essa seleção à entrada. Lembro do Lino, tocava lá, boa música, era sempre boa música, e depois, claro, toda a associação que mais tarde se percebeu que era o Lux Frágil, não é? Sim. E tive noites incríveis no Frágil, que guardo grandes memórias de diversão. O Frágil basicamente é o template que eu utilizo para gerir e ter o suave, pronto, o meu bar. Ah, é? Dentro da onda? Espiritualmente. Sim. Olha, que tem que lá ir para um copo então. Ótimo, serás bem-vindo. Aqui o Helder, só trabalhas na música? Sim, neste momento sim. Só? Trabalho, sim. E consegues viver só da música? Estamos a recomeçar, sim, estamos a recuperar, mas sim, também não... É claro que... Não tens grandes vícios. Não tenho grandes vícios, não fumo, não bebo. És vegan? Não sou, mas... Mas gosta de comer bem. Mas eu como, não tenho problemas em comer. Quando também. É para comer, ele sabe sabe comer. Eu digo vegan porque isto um dia deste é com a hortazinha lá atrás. Não, gosto de carne também. Não, mas sim, vivo da música, já dei aulas de produção também numa associação no bairro Casal dos Machados, ali perto de Moscavide. Ok. Mas infelizmente não andou para a frente, porque também veio a pandemia e a associação acabou por não dar seguimento. Aliás, a Junta Freguesia de Parque das Nações acabou por não investir mais. Exatamente, não avançaram. Okay. Por muita pena minha, porque estava até a descobrir ali uns bons talentos. Até porque eu sei que mesmo o apoio que o Ministério da Cultura deu a este sonar não é muito pela música eletrónica, mas sim pelas artes. É pelas artes, certo. Pois, sim. E eu acho que nós temos um problema nos nossos diretores da cultura ou nas pessoas que comandam este país, que a música eletrónica é uma coisa muito marginal, sim. feita por gente que... Por drogados. E gente que fazem coisas que não interessam a mim, estão ali a fazer um tum. Exatamente esta expressão dita desta maneira. Pronto, e a cultura em Portugal para a música eletrónica é uma migalha tão pequena, mas mesmo assim conseguem ainda dar aqui algum apoio para muitas vezes são os festivais com mais bilhetes vendidos como é óbvio. Sim. Aliás, o novo anúncio da Volkswagen, da nova carrinha Hybrid, eu achei fantástica. Qual é que era a música? O I Feel Love, não é? Não sei qual é. Não, o carro é todo comandado por voz e a filha vai lá atrás com os fones e tal. Quero ouvir música eletrónica, não é? Volkswagen, mete música eletrónica. Eu achei aquilo fantástico. Porque, quer dizer, vamos lá ver, a Volkswagen é uma empresa alemã e na Alemanha a música eletrónica é uma coisa comum. Quer dizer, a música eletrónica da Alemanha é património. A maior banda da Alemanha é uma banda eletrónica. Claro, não é? Portanto, quer dizer, os Kraftwerk são... E a indústria de Berlim é reconhecida pelo Estado e pelas entidades públicas, não é? Pronto, e é ajudada e apoiada. São milhões de euros que entram e a música eletrónica é reconhecida como um produto imaterial da humanidade dentro da Alemanha. Certo. E aqui em Portugal é o fado.
há essas distâncias, há essas culturas, coisas que Sim, eu mas acho que o tempo também vai colmatar. Certo, mas eu acho um bocado triste que seja tão complicado em 2022, nós já estamos a fazer isto há tantos anos. Eu É sei. uma cultura que tem a minha idade. O Frágil abriu uma semana depois de eu nascer, eu este ano faço 40. E já desde essa altura há DJs, há discos, ainda hoje se compra vinil, ainda hoje, pá, os conceitos um clássico em 82 ainda é um clássico em 2022. Sem dúvida. Aquilo que é uma produção bem feita há 30 anos mantém-se atual hoje. Portanto, claramente estamos a falar de uma cultura que tem a sua intemporalidade e tem o seu sustento argumentativo bastante definido e autossustentado. Pá. Eu acredito que também haja aqui uma facção de muitos artistas ligados ao pop e ao Que é o rock. Fernando Ribeiro. Epá, talvez. Eu não conheço. Há muita banda de rock Estou-me nas que, tintas. há muita banda de rock que durante muitos anos olhou para os DJs como Sem como dúvida. concorrência. É um preconceito gigante. Ainda Ainda há acontece. muitos, Não, sim. Hoje em dia Há imensos. há imensos. Porquê? Porque nós, DJs, roubámos o palco a esses artistas que necessitavam de ter 10 artistas em palco e muitas vezes... Sim, às vezes um DJ representa um investimento muito menor, apesar menor. de receber individualmente mais, acaba Sim, por... estamos a falar de viagens de avião, Certo. backstage, Hotéis para todos. tudo para todos. Pronto. Sim. E naturalmente há esta rivalidade, mas que eu acho que há espaço para todos. Claro, são mercados diferentes. São mercados diferentes. Hoje em dia acontecem muitos eventos nas câmaras municipais por esse país fora, a ver um Abrunhosa, um José Cid, um Carreira, e a seguir há um DJ. Portanto, agora, a nossa cultura, o nosso Estado dar apoio à séria para promover eventos, sejam eles até ligados mais ao lado turístico, ainda não está lá. Não, eu às vezes descubro eventos a acontecer em Portugal. Eu vi um que vai acontecer no nosso Solo Água em Abril, em que vai o Opolopo, acho que o DJ Span, da cena Soulful, vão montes de gajos que eu até toco faixas deles e curto. Quando? Olha, eu vou-te dizer, eu fui Vão agora para o mês que vem. Tipo, a comunicação é tipo uma bandeira Onde? portuguesa. Não há um português a tocar, é só. sim, É só nacional. mas há tanta gente aqui que desenvolve esse som e que há tantos anos que está a promovê-lo. É desse, não é DC. Isso ainda é outro festival. outro- Esse ainda ah, tem uma coleção maior de cromos. Certo. Mas nenhum deles. A cena é que eu não percebo como é que de repente eles acham que um gajo de fora chega e pensa que produz uma festa destas como se nós nunca tivéssemos tido aquela cultura ou participado nela ou sequer sido pioneiros à nossa maneira da mesma, não é? Sim. E isso eu acho um bocado tipo. Isso, de facto, há aqui uma coisa engraçada, é que a pandemia retirou players do mercado, né? Donos de casas, entraram players novos, e o mais engraçado é que grande parte dos players novos estão em interação internacionais, que estão a comprar discotecas no nosso país, que estão a comprar hotéis, que estão a comprar espaços, estão a comprar praias, bares de praia. Sim. E estamos a perder um poder de decisão muito importante. Por exemplo, eu vou tocar dia 23 de Abril à Faraó, Ih, aqui na Santa Cruz. Santa Cruz, que eu Aí achava que já tinha é da reabrido. louca esse sítio. Então, eu vou-te dizer uma coisa, a Faraó só vai reabrir porque foi um belga que comprou aquilo. Pois. Sabes o que é, Joaquim? A minha opinião acho que é assim, quando tu tentas fazer uma cena comercial porque precisas de dinheiro no imediato, Mas é para ir tocar techno. pois, Não, é para ir tocar techno, porque a pessoa que está à frente da Faraó diz, não, a gente aqui não vai ter, vamos ter uma noite ou outra de hip hop, mas o resto vai ser house e techno. pronto. Então o que eu queria dizer é o seguinte, eu acho há que cá reggaeton, se tu és um dono de uma discoteca, nos seus 60 ou 70, que já tem o negócio há muitos anos, tu tens dificuldade em perceber o papel do DJ, acho eu, do ponto de vista artístico, naquilo que é atualmente como é que eu ia dizer, o arquétipo, estás a ver? Como é que tu olhas para aquela pessoa que se calhar vias que podia estar a servir copos já está cansado, num dia né? e está a pendurar casacos no outro e de repente está ali a passar discos, pá, que são os teus discos, na casa tinha sempre a sua coleção, não é? Certo. E de repente vês que aquilo é o motivo pela qual as pessoas lá vão e aquilo deve fazer confusão. O que é mais fácil é ligar a rádio, ver o que é que está a dar e dizer à pessoa que lá está para fazer exatamente a mesma coisa, porque as pessoas aí Exato. sabem as letras todas e conhecem. Exatamente. Só que isto não é arte, isto é um serviço. É a mesma coisa que um pica estar a ver se tens o bilhete devidamente certificado,
ou pedires um hambúrguer e darem-te um hambúrguer. É um serviço. Tu pedes e está aquilo a acontecer. Exato. Não é uma expressão pessoal. Não é arte. Ninguém está a criar um ambiente específico com uma ideia emocional, com uma narrativa acústica, nada. É uma cena fortuita, pronto. E isso confunde-se com DJing. E não é DJing, isso não é DJing. DJing tem de ter obrigatoriamente uma Espontaneidade. vontade de comunicar algo, Yeah. de comunicar um ambiente, criar a partir do nada, a partir de uma coisa dispersa, que são um grupo de pessoas que não se conhece, Exato. criar uma unissonia, criar um ambiente próprio da sala, não é? Do Conjugar as evento, pessoas que estão ali exatamente. dentro. Muito bem. E isso é uma coisa que exige muitos anos de experiência, uma certa vontade, uma certa autoconfiança, a certos níveis, destreza técnica que demora muito tempo a aprender e tudo mais. E depois isso tem o seu valor, não é? Porque isso depois obviamente gera capital. Quando isso está bem feito e está a acontecer devidamente, as pessoas bebem e pagam para ir ouvir e não sei o quê. Pronto, e tudo isso foi uma realidade que escapou a muitos dos donos de espaços em Portugal. Não perceberam esse clique a certa altura. Viram sempre a coisa como um negócio. Ok, este DJ agora está a pedir 5 mil euros, mas vem muita gente a ouvi-lo, eu vou pagar isso. E quando isso já não resultar, mesmo porque obviamente às vezes eram valores muito altos. Eu como dono de espaço é o que eu estou a ver também, estás a ver? Certo. Às vezes eram valores muito altos para o retorno que davam. E depois, quando a onda, que é sempre descendente e ascendente, não é? Tipo, quando começa a crescer, já não há resposta para o tipo de finanças que estavam a ser geradas por aquele artista ou por aquele tipo de onda. Então, a resposta aí é sempre muito óbvia. Vamos para o comercial. Vamos tocar a música que toda a gente ouve durante o dia-a-dia e acabar com esta cena underground, house e techno e não sei o quê. Mas, na verdade, a cultura house e techno mantém-se. O que é? House, techno, drum and bass, garage, electro, whatever, mantém-se intocada nos seus preceitos principais há 40 anos. E mantém-se válida esse tempo todo. Enquanto que tudo aquilo que é música comercial tem um tempo de vida cada vez mais curto. É muito mais difícil fazer um clássico, uma coisa que toda a gente saiba a letra hoje em dia. Não one hit, não é? E one hit wonders, e portanto fica muito frívola, muito superficial. Sem dúvida. E a razão pela qual muitas coisas estão a ser compradas atualmente é porque vêm pessoas de outros países com esse conhecimento de causa, com essa vivência e sabem investir nisso. Exato. O problema é que depois chegam aqui, esquecem-se que outros já sofreram muito por esta cultura antes de cá chegarem e que também já eram postos de parte pelos donos anteriores porque tinham um trabalho demasiado inacessível na opinião deles e atualmente já não são os nomes que eles querem ter nas casas porque vêm os amigos da Bélgica ou da França, ou seja o que for. Pronto. E nós o que temos de fazer é de valorizar-nos. Por isso é que eu te estava a dizer, desculpa se estou a falar um bocado longo. Não faz mal. Por isso é que eu te estava a dizer, que há pouco eu disse, que nós não nos podemos preocupar demasiado com isto para fazer música, porque se vamos começar a fazer música para agradar ao mercado ou para ter datas, a editora não tinha piada nenhuma. Mas aí pego noutro problema, ao Caspar, é a rádio. Sim, eu felizmente tenho um programa de rádio, numa rádio onde eu posso fazer o que... Exatamente, em Lisboa. É verdade. Não é nacional. Tu não consegues tocar no coração, se calhar, do miúdo que está em Bragança. Não tem Certo. acesso. Não tem, não. Tem acesso. Aliás, isso é um debate muito frequente quando eu vou ao Oxigênio com o diretor, com o Carlos Cardoso, que é um grande amigo meu. Que eu conheço bem. Pronto, e é um bacana de primeira. E eu falo muitas vezes com ele sobre isso. Neste momento, o poder da Oxigênio, que é uma rádio relativamente fringy, tipo de nicho, Hipster. entendida como de nicho hipster, mas tem uma percentagem de audição, eu não posso revelar exatamente qual é, porque pode ser polémico, mas muito maior do que tu imaginas. Eu tenho as audiências todas, eu recebo as audiências todas lá dentro. É comparável a de outras rádios que se imaginam que... Sim, acredito que seja. Estás a ver? O Oxigênio é uma excelente alternativa para se ouvir em Lisboa. Exatamente. Se isso estivesse a funcionar pelo país fora, Pronto, não só online, não é? Claro. Mas em FM, com certeza, muito mais gente adquiriria Mas nós já a o tivemos. sensibilidade. Nós já o tivemos. Tivemos... Nos anos 90. Não Sim, tivemos um pouco, sim. Eu lembro-me que a rádio nos anos 90, somente a Antena 3, era uma rádio bastante mais à frente em algumas coisas. Eu lembro-me que o teu programa dava depois de um programa de death metal. Yeah. Pronto, eu às vezes tinha... Mas olha lá uma Era cena. Às Freitas. vezes eu ouvia cenas nesse programa de rádio à espera do teu que eu até curtia. Estás a ver? Estás a ver? Assim, cenas tipo ambientais, góticas, mas isso- muitas mas eu acho- estranhas. eu acho E eu que- achava interessante isso, estás a ver? Tipo, estás numa coisa, depois estás na outra. Eu Era acho um bocadinho extremo. Acho que demos um passo atrás e volto a frisar esta questão das rádios. Há 5 rádios em Lisboa a competirem entre si quando falta uma rádio de clubbing. Eu, por exemplo, eu adorava ter uma rádio... Sim, é estranhíssimo que isso não haja. Eu adorava ter uma rádio, chegar agora ali ao carro às 5 da tarde e estar a ouvir um techno curtido 4x4, ou um house,
percebes o que eu estou a dizer? Uma cena com Sim, mais- sim, ainda poderia haver mais uma rádio sem ser oxigênio a completar outro tipo de oferta. E já houve. Exato. Mas não, o que existe a seguir é a rádio orbital, que já está noutro Pronto, aí está. noutro universo. Apesar, não é? apesar da Orbital eu conhecer o dono não quer mexer naquela rádio, ela é como está, a publicidade entra como está, nem quer locutores, não há aquela Pois é, para ninguém, e tem o seu mercadozinho, ganha lá a sua faturazinha e não se quer chatear mais. Portanto, e é assim que as coisas estão. Ou seja, Opa, foi aquilo que tu disseste. É o mesmo fenómeno que eu descrevi. É o velhote que está ali há 60 anos e pá, não quer me chatear e se isto funciona na mesma. Bom, agora um bocadinho à parte. Temos aqui novamente mais 2 prémios para dar. Na semana passada tínhamos dito que as estrelas na página de giratórios estariam a funcionar, elas já funcionaram e de facto este aleatório do próprio Facebook de vez em quando prega-nos partidas, mas por acaso já mandei um mail ao Zuckerberg, ele não respondeu, mas lance novamente aqui o repto para poderem ganhar aqui bons prémios no giratório e hoje temos 2 aparelhos da Numark, o Party Mix e estes HF 175 e não vou dificultar. Vai ser tão simples como os 2 primeiros a fazerem uma excelente frase com a palavra Numark ganham isto, os 2 primeiros. Portanto, apressem-se dentro da própria emissão, aí no Facebook, lancem aí uma frase com quê? Com elan. Com elan. Com... Não tentem rimar com verbos acabados em ar. Pois, digamos, exato, assim não se exato. ganham prémios. Não façam verbos, façam uma cena diferente e os 2 primeiros que realmente sejam diferentes têm aqui 2 prémios interessantíssimos para levar para casa. Olha, quando eu estava de férias dava-me bem da jeito de ter isto. Olha, não, eu Isto tenho a minha não. cabine, no meu estúdio eu tenho a minha cabine a 5 metros. Cada vez que tenho que ir, querer ouvir músicas, tenho que me levantar, assim. Ter isto ao pé do computador principal. Testas logo os alinhamentos. Testas logo os alinhamentos. Dá um grande jeito. Não estou a dizer que para ir tocar ao vivo, mas para fazer o teu prémio, Sim. para testar as tuas musiquinhas. Gravar sets e coisas assim, às vezes. Gravar sets, Isso já talvez. não sei. Mas também dá. Funciona Dá. bem. Funciona bem. Portanto, os 2 primeiros a fazer uma frase com cabeça de tronco e membros ganham estes 2 prémios da Numark. Têm que incluir a palavra Numark. Vale, malta? Vale. Nuno, assistente de realização, estamos com quanto tempo? 36 minutos nesta noite de quinta-feira e amanhã a sonar quase esgotado, não é? Quem é que está a par da... Tenho ideia que sim, eu tenho visto que eles já não estão com Early Birds há muito tempo e estão... E vocês estão numa de Chegar ao querer ir ver mais coisas, naturalmente. Vocês devem ter free pass, não é? Não sei. Olha, sabes uma coisa? Estamos preocupados em preparar o nosso... Isto é mesmo verdade, temos que falar. Nós temos um grupo de Facebook e WhatsApp onde estamos sempre a falar sobre o que é que vamos fazer ou não e o que é que lançamos e no último mês a conversa tem sido sempre em torno de qual é que vai ser o set do Percebes Crew e qual é que vai ser e o meu live quão preparado é que está. Estás muito focado aí, não é? Estamos muito focados nisso. Eu sei que a Annie Dijon vai tocar quando nós terminarmos. Mas tocamos a seguir a nós. É a India Jordan. Jordan. E provavelmente vamos ver um bocadinho, mas eu também curti ir ver a Annie Dijon. Depois temos, obviamente, outras zonas de Lisboa com outros Mas alinhamentos. acho que já não é possível. Mas eu acho que aí já vai ser muito complicado. Vai ser Carlos nós Lopes, vão vai dar. ser Coliseu. Vai ser no Hub Criativo do Beato e vai ser... Acho que só são esses 3 passos. É isso. Sim, acho que sim. Não vai haver não há discotecas envolvidas? Não. Talvez um after party. Bom, se calhar o after party da O after Percebes party, possa ser no Suave, já pensámos nisso. O off-sonar, não é? O off-sonar. O off-sonar, já que normalmente até onde... Mas pronto, também se forem ao site da Sonar Lisboa e procurarem aí na web, vão encontrar e acho que não devem perder porque a experiência é muito interessante. Vai ser a primeira edição em Lisboa. Acredito que haverão muitas mais e para aquilo que eu assisti quando estive em Barcelona é uma congregação muito gira, muito interessante. Não vou dizer que é a mesma coisa que ir a Miami, mas é quase. Há a Winter Music Conference e ainda por cima vivemos numa cidade tão bonita como Lisboa, principalmente para quem não conhece Lisboa. Venham até Lisboa, vão se divertir, vão estar a percorrer espaços diferentes, com boa música, com uma equipa fantástica que é a equipa da Neopop, do Raul Duro, do Gustavo e do Paulo e toda a equipa deles. Portanto, apareçam porque vai valer mesmo a pena. Olha, eu gostava muito também de falar um bocadinho aqui do futuro. Vejo atualmente que está toda a gente a tocar techno, toda a gente a fazer techno, e
e parece que não há mais nada. E eu As pessoas que não sabem o que é techno a tocar uma coisa que se chama techno atualmente, como já aconteceu com o eletro e outras expressões que foram um tá pouco na moda. deturpadas, mas na verdade eu acho que eu já vi isto acontecer muitas vezes e tu ainda mais do que eu, não é? Já Que vi. estas fases, para mim, olha, quanto mais longe, como diz o. Como é que se chama aquele gajo que fez de Vasco Santana na canção de Lisboa, nova, o remake? O gajo do Levanta-te. Não. Já sei. Quem é que se lembra do nome Dos do. Comédia à la carte. Exatamente, o gajo de Comédia à la carte. Ah, já lá vamos. Já lá vamos. Pronto, estás a ver quem é a personagem. Sei. Ele dizia sempre assim nos sketches dele, assim, quando fazia de velhinha, dizia: esbardalha-te aí, filho! É assim que eu vejo a coisa. Eu digo: pá, esbardalha, gostas de techno, que queres meter a distorção no kick e o reverb super cavernoso e achas que isso é um track? Pá, esbardalha-te aí, meu. Diverte, porque isso não tarda. É uma forma demasiado autocontida, demasiado fechada, demasiado simplicista e sem grande interesse emocional Falta e coisas, narrativo. não é? E portanto, Falta alma. isso vai cair, tipo, como cai quase tudo aquilo que é feito só pelo valor de ser intenso ou de ser avassalador, estás a ver? Muito puxado, não é? Seja muito o que for que tu estás a industrial, falar, é um bocado a mesma coisa que o drum and bass também passou pelo mesmo problema. É uma cena muito comum. Agora, existe techno que eu gosto muito e eu sempre produzi muita eletrónica e consumi muito techno de uma determinada filosofia que envolve conhecer escalas musicais, tocar acordes, fazer arranjos, escolher sons, saber mexer num sintetizador devidamente. Não é tipo procurar presets constantemente. Aliás, eu vi uma entrevista do Eric May que ele dizia que eles em Detroit fazem techno com músicos. Sim. Fazem com música. Ele mais do que os outros até. Digo. Sim, ele Com as incentivava, músicas para ele. ele incentivava bastante os jovens para fazerem música eletrónica com músicos. Sim, mas isso há uma mais tradição acordes, muito mais- rica ali. que torna que- aquilo mais soulful, mais. Qualquer mais gajo, vida, qualquer aquilo. puto que começa a produzir em Detroit tem logo uma herança Sim, cultural. porque, Um gajo como o Kyle Hall que começou há 10 anos atrás, agora ter a discografia que tem Sim, exatamente. e já ter sido tão surpreendente quando apareceu, não é? E eu na altura toquei com ele no Lux a primeira vez que ele veio à Europa. Eu estive lá nessa noite. Ainda hoje está tipo lá em cima, e cada disco que faz é impecável, é intocável. E muitos dos discos tu não percebes. Se estás a ouvir house ou techno, não é? Que eu acho que é o objetivo da cultura. Techno, na verdade, é uma expressão inventada, é uma ideia mediática feita para vender uma compilação da Virgin lançada em 88 chamada Techno The Dance Sound from Detroit. Tu sabes isto, não é? Certo. Pronto, há muitos gajos que estão nessa compilação que também são criativos da origem desta cultura e que não são falados da maneira que é falada do Eric May, o Ron Atkins e o Kevin Saunderson, como o Santonio Eccles, como o Blake Baxter e muitos outros. Portanto, eu de techno percebo provavelmente mais do que muita gente nos está aqui a ver e que pode dizer que gosta do género. A questão é... Mas se calhar é mais a party people, não é? Eu acho que as pessoas muitas vezes estão a querer consumir um movimento público. Não necessariamente. A banda sonora é uma coisa secundária em relação ao movimento humano, estás a ver? Ok. E depois, a questão é, quando a banda sonora está elevada e o movimento público também tem os valores elevados, aí é quando acontece a magia, não é? É por isso que nós gerimos a editora como gerimos e lançamos a música que lançamos. Porque nós não queremos nunca cair daí para baixo. Cair para onde podemos ser confundidos com a ralé. Não no sentido elitista, mas no sentido criativo. Tipo, pá, eu conheço isso, eu já vi isso, não é nada. Certo. Eu faço isto em 5 minutos, eu não estou Certo, interessado certo, nisso. certo. O Helder acabou de mostrar um track para o álbum novo que ele está a produzir para a editora, com um solo de guitarra incrível e os beats todos da Lean Drum. Parece o Prince a fazer techno, estás a ver? Podia ser o Omar S, podia ser um gajo qualquer assim. Então, olha, real. ia mesmo sugerir isso. Vamos ouvir aí um... Bora. Queres apresentar aí algum tema novo, Helder? Eu não tenho aqui. Temos a do novo da Temos. Terra Chã. Sim, acabámos então de vá, masterizar o então, novo disco E de a nova Terra compilação. Chã. Passa lá um de vocês, passa lá para aquele lado Mostra e... lá a tua remistura. Espera aí Vai lá que eu vou mostrar a tua aquilo remistura, que vá. não sei se tu conheces este player. Pois. Eles vou vão lá aqui ajudar. Maltinha, relembra então o passatempo aqui da Numark. Estamos a Não, oferecer, podes ficar, eu toco a compilação se quiseres. estamos aqui Ok. a oferecer um party mix e os HF175. Basta fazerem uma frase que inclua a palavra Numark, uma frase criativa com elan, com onda e podem levar para casa estes 2 prémios fantásticos da Numark que dá para brincar em casa e para terem como suplentes ou até mesmo para vos ajudar no vosso trabalho de casa. Está bem? Frasezinha, pode ser nos comentários e nós vamos naturalmente avaliá-la e no próximo programa iremos anunciar os vencedores.
Tchau, Paulo. Abraços. Bom, vamos lá. Ok, Aqui. cá estamos. Então, Estava-me a despedir aqui do nosso colega, Paulo. Abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana. Então vamos lá então aqui. ok. Então, o que eu vos vou mostrar agora O que é que vais mostrar? é de um projeto de dois amigos nossos, que são o Fabrício e o Ricardo Fialho, chamado Terra Chã. Ok. É um projeto de eletrónica um bocado mais world music inspirado, mas Com muita influência de. sim, com muita influência portuguesa. Guitarras portuguesas. Guitarras Força aí. portuguesas. Bora lá. Mas não metas do Algum início. fado, Mete-me aqui a tocar isso. Espera aí que ele não está. Pá, isto é assim um bocado. Já está. Nuno, está a entrar aí? Está fantástico. Espera aí que aqui está muito alto. Coisa que não está aqui. É a munição. Olha aqui, não. Estás a ver? Pois é. Está a dar só de um lado. Oh. Está. Pronto, já está. Depois, Mas não, deixa eu ouvir mais um pouco. ok? Muita raiz africana, não é? Sim. E como é que se chama o tema? Bunda Falls, Bunda Falls. Feita por quem? por Terra Chã. Terra Chã. Fabrício Reynolds e Ricardo Fialho. Ok. Ali no estúdiozito em. Fica ao pé da Estefânia. Estefânia. Yeah. Já sei. E a voz é de quem? Não sei onde é que eles sacaram a sample, espero não saber, que é para não ser responsabilizado por qualquer problema. Eu não parecia-me a Amália, vê lá tu. Pronto, e não posso saber. Não, a Amália, se é alguém de fado. Não seria a primeira vez que eles samplam fado. Depois temos a remistura do Elder deste track, que leva a coisa para um território um bocadinho Mais deep. yeah, e lânguido. Ok. E vocês têm os vossos estúdios em casa, home studio? Yeah. Epá, é muito mais fácil quando tu... Principalmente agora na fase da pandemia, não é? Quer dizer, Sim, eu lancei 3 álbuns durante a pandemia. Uau! Yeah, álbuns de LPs. Ah. Tinha só um feito há 8 anos atrás e depois durante a pandemia fiz 3. Uau! Alguns também recuperei EPs e faixas que eu fui lançando em vinil e que não estavam em digital e voltei a masterizar e dar um bocado de contexto e depois lancei. Mas mesmo assim ainda houve muitos originais a saírem. Está pequenininho, está. Foste tu que fizeste a master. Tenho feito sempre do catálogo todo. E mixdowns quando é necessário também. Aliás, o Casper também pertence aqui à Store for DJ. Informações que queiram de produção, podem tentar falar com Eu ele. dou aulas desta cena. Ele dá aulas. Se Quem aprender a fazer isto tudo podem falar connosco. têm que efetivamente ter vontade e estar mesmo com tempo e abrirem a mente para entrarem numa vertente bem diferente. Eu vejo muitos miúdos novos a quererem fazer cenas de hip-hop, muito colados àquilo que ouvem nos trap. tops. Ao trap, yeah. Trap, não sei o quê. Drill e essas cenas. Mas depois já começa a ver malta nova realmente a querer curtir coisas mais 4x4. Sim. Acontece, eu acho que é sempre um movimento. Agora também há aquele movimento mais afro vindo da Príncipe, que tens. Yeah. Já ouviste falar Com o da Black Príncipe, Coffee, com este fenómeno do Black Coffee também, não é? Sim, o Black Coffee explora mais o Afro House sul-africano, não é? Nós Aliás, estamos a falar mais é Kuduro. do Kuduro mesmo. angolano, Kuduro português, angolano. aquele Kuduro industrial que a Que Príncipe internacionalmente é uma das maiores Aliás, exportações. eles vão estar em força música no eletrónica, sonar. yeah, vão estar todos. Sim, Yeah. Mar Fox, Nigga Fox. Quem não conhece, ouvir, não é uma coisa O Mar Fox formatada. esteve agora no Festival da Canção. Pois foi. Pois foi.
Bora mostrar. Mas eu não lhe chamo isso, eu quase que não lhe chamo isso um Kuduro. Não, é um bocado a evolução daquilo Sim, que sim. se criou a certa altura. Sim. É um Kuduro mais industrial, mais virado quase tipo para techno também, não é? Eu acho que é mais para o techno, techno, é sim. um techno mais Com experimental, ritmos vá. Exatamente. Mais experimental. Este aqui foi o nosso último lançamento. Portanto, estávamos a ouvir Terra Chã, vai sair, eu penso talvez em maio ou abril, ainda não sei. Mas este aqui é o nosso último lançamento, está disponível. É de um produtor francês que está a viver em Lisboa, que é o Julien. Chama-se Larry Quest, o nome artístico dele. Ele já lançou um disco na label do Jimster, na Delusions of Grandeur. E pronto, era um gajo que ia lá muito ao bar e gostava muito de música. Via discretamente, olha, vê lá se gostas disto. E mostrou-me, e tinha umas faixas brutais e pronto. Eu também tive de ir para o estúdio com ele misturar isto outra vez, mas eu estou bem satisfeito com este disco. Este é digital. Yeah, nós este ano ainda não lançamos vinil, vamos lançar a compilação. Mas a nossa visão é que estes releases digitais não podem ter um decréscimo de qualidade em relação ao que estávamos a fazer em vinil. No máximo, como é digital e não há tanto risco, até podemos ser artisticamente mais ousados e não ter tanto receio de fracassar, entre aspas, ou não, em termos de vendas. E com certeza as coisas que têm bons resultados e que prometem passar para um patamar de vendas interessante em vinil, nós podemos sempre compilar e voltar a fazer. Bom, por falar em vinil, há bocado já tínhamos falado que vocês acabaram o teu novo test press, não é? Sim. Que é o álbum da Percebes? Uma compilação. É a primeira compilação, é o primeiro LP Não, duplo é a segunda da compilação, mas... Não, quer dizer, a primeira compilação em vinil. É vinil. Em Exatamente. vinil. Sim. Que foi uma trabalheira danada conseguires nos dias de hoje conseguir. Sim, foi porque, olha, é assim, nós tivemos durante a pandemia lançámos logo ao início uma compilação, porque como estávamos todos fechados em casa, estávamos todos em parafuso, não consigo estar aqui sem fazer nada e tal, então falámos com alguns produtores amigos e fizemos uma compilação para entreter o pessoal, estás a ver que há qualquer coisa a acontecer. E essa teve de ser digital, porque estávamos todos fechados em casa, ninguém conseguia fazer eventos nem nada para financiar o core. Isto também é Terra Chã, vai estar no disco. E então, a certa altura, lançámos a compilação, chamámos-lhe Produto Interno Bruto, e tem muitos produtores portugueses, mas estão em pandan com amigos internacionais de alguma visibilidade, precisamente para equilibrar o talento nacional que está subexposto e pô-lo um bocadinho ao lado de outros produtores que possam já ser mais conhecidos. E este duplo vinil vai só para colecionadores ou quem quiser comprar pode comprar? Quem quiser comprar, compra. Vai estar no nosso Bandcamp. Eu penso que ele deve chegar às lojas por volta de 23 de maio, 27 de maio, desculpa, foi a data que tenho falado com a distribuição. Mas nós vamos tê-lo a partir do dia 10. E quantas cópias mandaram fazer? Vamos fazer, não, achas? 300. Isso é impossível. 100? Não consegue. 300. 300, ok. É um duplo, vai ter um certo custo, não é um disco. Pois é um duplo, 300 são 600 discos, não é? Exatamente, são 600 discos que tens de mandar fazer. Faz sentido. E pronto, e tem capa, tem download codes. Não, e digo-te uma coisa, nos dias que correm a vir uma editora nacional a investir e a fazer aquilo que vocês estão a fazer, é de louvar, porque realmente... E apostar em novos artistas, não é? E sonoridades nem sabemos o nome, eu não sei. Já nem a Caos faz isto, Pois, percebes? Portanto, está tudo dito, não é? yeah. E quando a Caos foi a Mas mãe- no seu tempo foi importante para qualquer um de nós. Claro, termos seguido teve o aquele seu tempo, trajeto, teve o seu tempo. Bom, maltinha, já ficámos aqui com uma amostra um bocadinho musical do que é que o Casper e o Helder também trabalham, pelo menos para aqueles que não conheciam, eu acho que toda a gente também já os conhecia. Voltem para aqui para o pé de mim, se faz favor, que eu acho que esta história da conversa, vamos deixar aqui a compilação rolar. Estamos com quanto tempo, Nuno? 53 minutos de emissão nesta noite de quinta-feira, às portas de mais um Sonar. A seguir este Sonar, onde é que a gente vai poder encontrar tanto o Helder e o Casper?
Há muitas datas, há muitos pedidos. Tenho estado mais, nesta altura tenho estado mais parado, também tenho estado mais no estúdio a trabalhar, portanto... Tu tocas muito em Lisboa, Sim, toco em Lisboa. Lux, Tivemos agora... Tivemos o mês... Não, tivemos no início deste mês no Lux. Sim, tivemos no Lux. como é que tá? E por acaso, malta, desculpem, devem pensar que eu sou um grande raver. Já não vou ao Lux há uns tempos. Não me levem a mal. Como é que está o Lux? Epá, fizeram muitas melhorias acústicas, trocaram a cabine, nós tocámos no piso de cima, trocaram a cabine de sítio Está bastante e está melhor. muito melhor. Eu acho que está mais parecido com a dinâmica Berghain Panorama Ok. do que estava no passado, em que o bar era quase uma coisa de apoio para o pessoal Certo, conversar certo, e tal. certo. Eu acho que esse mercado do pessoal conversar, Já não existe, não é? agora ou vais lá fazer alguma coisa ou então sai daí que estás a ocupar espaço na pista. Estás a ver? Exato. É um bocado assim. O que eu acho fixe, porque nós já estávamos a utilizar esta cultura como uma desculpa para as pessoas fazerem bares no Meco, estás a perceber? E com uma certa banda sonora, um bocadinho. Certo. Pronto, não, isto é uma cultura de celebração, de exclusão, para pessoas que não têm forma de se extravasarem no dia a dia. E tem de ser encarada dessa maneira, senão não é underground, senão não é uma coisa, não estás a servir nenhum propósito público com isto. Claro. E acredito que o Lux, estando no local onde está, privilegiado, porque também está ali num sítio espetacular, é de facto, digamos, A referência. a referência. Sim, nós não nos interessa estar, nós não estamos no campeonato dos DJs, estás a perceber? Nós não. Nem é o vosso campeonato? Não, de maneira nenhuma. Quando eu vejo um gajo a postar no Instagram ou no Facebook um mês inteiro cheio de datas, eu vejo uma sim. pessoa que não sabe o que é que está a fazer à carreira. É o que eu acho. Atualmente, eu já estive nesse Mas filme. os internacionais, os top internacionais fazem isso. Mas isso são os tops internacionais. Eu estou a dizer, nós sabemos perfeitamente o quintal em que estamos. Estás a ver? E depois estás aqui a dizer que percorres o país todo a 50 euros de cada vez. Não é uma coisa que. eu tive não é um bom plano, estás a perceber? Eu tive um post há uns anos atrás que houve alguém aí num grupo muito famoso que foi buscar. Epá, Joaquim, continuas atual. Eu escrevi algo pá, aí há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, do género. Pá, esta malta tem bué de datas, mas ganhou menos que o porteiro. Yeah, provavelmente, sim. verdade, é verdade. Eu já Não é passei- que não eu tenha já nada tive nisso durante contra muitos o anos. porteiro. Mas se há um cartaz, se há um flyer em que a cara chapada de alguém está lá epá, e que ganha 50 euros e sabemos que o porteiro tem que ganhar mais, Claro, pode apanhar porrada. pode apanhar porrada. Pá, há algo que está errado, ok? Há algo que está errado. Eu sei que se calhar Não, não. atenção uma coisa, tudo depende do tamanho dos negócios, estás a perceber? Grandes Que- negócios. O que eu estou a dizer é grandes negócios. Agora, Grandes por exemplo, o meu bar, para o que fatura, digo já, não pode pagar mais do que isso. porque Acredito, não- o bairro não alto- tem, o bairro tem alto é empregados, esse. tem O bairro alto contas tem esse fixas. valor. Pá, há um cap para aquilo que dá para fazer por Claro, noite que não dá para ultrapassar. Agora, quando vais para um clube e estão milhares de pessoas à frente, Claro. man, claro. tu tens de estar a ganhar uma percentagem justa Justa daquilo daquilo que tu da dás a faturação. ganhar aos outros também, com Claro. certeza. Pronto. Sim, mas pronto, isto são tudo naturalmente evoluções. Esta questão do DJ, eu lembro perfeitamente, e vocês não eram muito novinhos, epá, eu lembro perfeitamente que a palavra DJ era uma cena que ninguém sabia o que é que. DJ, Tipo AIDS. DJ, o que é que comeste? E lembro de participar no tal programa de televisão que a palavra DJ passou de um momento para o outro, de uma cena completamente desconhecida para uma cena completamente, as pessoas sabiam o que é que era um DJ. Ou um bocadinho ao contrário daquilo que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi muito ligado à rádio. Sim, sim. O DJ Um arquétipo muito visível. era uma coisa da rádio. Em Portugal não se sabia. Ok, havia um nicho, já se sabia nos anos 80, ok, mas era a malta que se ia à noite. Não era o meu pai, nem a minha avó, nem Claro. que não faziam ideia do que isso era. E de facto fico muito grato e contente por também ter ajudado a participar no reconhecimento, na nomenclatura destas duas letras, que são o DJ, e que vai durar por muitos anos. Olha, só para reforçar o que estás a Já dizer, vai-se eu tenho um dizer. episódio. Olha, Quando eu era puto, eu fui uma vez à Bimotor ao pé do Prisioneiro do Algarve. Só para ver há quantos anos é que isto foi. Que é tipo no. eu lembro. O Prisioneiro é o Era pão de supermercado. açúcar, Sim, depois, sim, né? supermercado. Então havia uma Bimotor do outro lado da rua. E assim, senhora. Yeah, e eu fui lá e comprei uns discos e comprei umas cenas da F Communication na altura. É muito bom. E depois comprei um disco assim, pá, mais comercial, só para tocar para o público e tal. Eu tinha pá, aí 13 anos. E depois, na semana seguinte,
tu tocaste esse disco nesse programa de televisão. Ele, foda-se, olha lá. Aqueles cotas todos ali a curtir esta cena, estás a ver? Era uma coisa que tu não estavas à espera de ver, não é? Exato, E isso foi importante naquele momento. Porque se não fosse isso, não se expunha Não. toda essa riqueza. E depois a cena das festas era mesmo underground. Tu descobrias onde é que era a festa por telefonemas e não sei o quê. Certo, e tinhas de conduzir até Nossa Senhora de... Não, e quer dizer, este espaço aqui do giratório não é para estarmos sempre a falar do passado. E temos de ter cuidado com isso. Claro, porque há o caminho para a frente. Caminha para a frente. Mas eu recordo-me e voltamos à história do Planeta I, porque não havia Facebook, malta, não havia telemóveis com fotografia. Não havia Shazam, pá. Não havia Shazam, não havia YouTube. A cena era assim, um gajo ouvia o set do Vibe na sexta e muitas vezes durante a semana tu tocavas os mesmos discos, mas tu ias dizendo o que é que eles eram. E ele só fazia a performance dele. E atenção, eu adoro o Tó, não estou a uma crítica. O formato dele não lhe permitia fazer aquele tipo de introdução que tu fazias, que era mais direto do conteúdo, e permitia-me chegar a uma loja e não fazer uma figura de idiota, porque isso acontecia muito. É aquela música, maná, porque não havia maneira de explicar de outra forma. E quando tu gostavas daquilo e querias ter acesso àquilo e não tinhas informação, era muito difícil tu conseguires ter um futuro naquilo, não é? É verdade. Mas eu recordo-me, e agora contei uns episódios, porque na altura eu tinha que todas as semanas, para tu conseguires ouvir esses temas, e todos os outros, eu tinha que percorrer uma data de quilómetros em Lisboa, tinha que ir à Disco Mundo, à Bimotor, ao Bairro Alto, e tinha que lá estar cedo e pedir, por favor, guarda-me os vinis, os melhores que chegarem, tu guarda. Fox, calma e tal, assim. Olha, se eu chegar aqui para a semana e não estiverem cá, olha, vamos chatear contigo e tal. Era. No início foi difícil. A Disco Mundo era sexta-feira que chegavam os americanos e o gajo estava a fazer fila à porta. E o Luís Amaral ao telefone, Luís, guardaste-me? Joaquim, só vieram 3. Um é para o Gigo e para o Tó e até para ti. Era um grande filme, pá. E depois quando o Lucas abriu, o Rui Vargas também já tinha uma copiazinha. E depois a raia miúda tinha de ficar a roer as unhas. Lembro-me do Ricardo, o Richie, o Aruzda, que também trabalhou com o Luís Amaral, e ele adorava-me, fomos grandes amigos, e ele era o próprio a pegar nos discos e ir ter comigo à Antena 3, e eu ficava com todos. Porque ele já sabia... Desapareciam. Ele já sabia o meu gosto, ele já sabia, Joaquim, estes discos vão ser a cara chapada dele. E, de facto, a fortuna, os milhares de contos, escudos... Dezenas de milhares de euros. Estamos a falar, eu gastava uma média de 100 contos por mês em vinil. 500 euros por mês em vinil, ainda hoje em dia é uma coisa que ninguém faz. Não é? Quanto mais há 20 ou 25 anos atrás. 100 contos por mês em vinil. Era incrível isso. Disponível que eu tinha para gastar e, de facto, foram tempos incríveis. Bom, estamos mesmo no final deste pequeno giratório edição número 4, com o Casper e o Helder Russo deste lado. Amanhã começa o Sonar. Aproveitem, muitas festas também estão a acontecer em Lisboa, país fora. Este ano vai ser um ano infindável de eventos, para o ano também. Muitos internacionais estão a apostar em Portugal, muita gente que vem para Portugal para produzir eventos. Portanto, acho que temos aqui um país à beira-mar plantado. Infiltrem-se, deem a conhecer o vosso trabalho, jovens produtores, venham ter connosco aqui à Store for DJ. Tudo o que é de material que vocês precisem para a produção está aqui, com a explicação do Nuno Luís ou do próprio Casper ou toda a equipa da Store for DJ. Apareçam, porque vai valer a pena e porque realmente estamos aqui a fazer um serviço quase público para divulgar o que de melhor se faz na música eletrónica. É um trabalho sujo, mas alguém tem de o fazer. Isso... Eu quando chegar a casa tomo banho. Maltinha, mais uma vez muito obrigado. Para relembrar então que, só para fechar, façam lá uma frasezinha gira com a palavra no marco, para enviarmos para o nosso patrocinador de hoje, que também tem a Denon, que hoje montámos aqui a cabine toda da Denon. Obrigado, Zé Miguel, obrigado, Central Média. Temos este Party Mix da Numark, frase gira, pode ser em inglês até, a gente percebe. Façam uma frase engraçada, os dois melhores ganham estes 2 prémios para levarem para casa. Portanto, melhor que isto, nem aonde. Nem na concorrência. Nem na concorrência. Era mesmo isso que eu ia dizer. Eu ia dizer o nome, ajudaste-me. O meu microfone foi assim? Desliguei o microfone, pronto, peço desculpa. Não, deve ter ficado sem pilha. Foi em baixo? Pronto, mas a gente... Liga outra vez. A pergunta final, Nuno? Qual é a pergunta final?
Hã? Levar o iPod? Não. Ah, já sei. Sim, senhor, tens razão. Ele quer a pergunta final e eu respeito aí a decisão do nosso realizador. Vamos supor que e vai ser o nosso fim, um dia destes também, hei de morrer, tu hás de morrer, todos já tens de morrer. Essa é a única coisa que podes ter certeza. Vais ter certeza. O que vale é que podemos antecipar aqui algumas coisas. Uma delas é, se por acaso pudesse levar um álbum dentro do teu caixão com os fones, alguém, olha, eu quero, quando morrer, quero que me ponham os fones em loop. Que álbum é que levavas? Podes dizer. É o Off the Wall. Não? É o Thriller. Sim. Levavas o Thriller? Sim. A sério? Foi o artista que mais me inspirou, portanto... Alright. Thriller do Michael Jackson. Sim. A última edição Com com o Quincy Jones. com o Quincy Jones a falar e não sei o quê? Sim, também? Assim fazia de companhia. Ok, olha. Quincy Jones é dos meus grandes ídolos, aliás. Acho que devia ser um ídolo para toda a gente. Para toda a gente, sim. Produz música. É um grande produtor. E tu? Casper? Eu acho Prince. que... Não. É que levavas aqui o Purple Rain? Não levava Purple Olha Rain. que eu era capaz de levar o Purple Rain. Eu adoro o Prince, sou mega fã, tenho bué discos, não é isso. Mas há um disco que ainda é mais importante para mim, que é o Computer World dos Kraftwerk, que eu cresci a ouvir quando era puto. E se não fosse isso... Então vá. Estava a dizer... A culpa não foi minha. Pronto. Estava a dizer que, para mim, mais do que o Purple Rain e outros álbuns do Prince também que não... não é só para ser... estás a dizer que é Não, juro. Pá, ele sabe, é verdade. Sim, Eu vou com o meu pai, vai ao meu Instagram, estão lá fotos minhas. Ich bin in Deutschland. Ich habe in Deutschland geboren. Ok, eu não. Mas... Eu morava a 20 minutos de Düsseldorf. Eu passei por Düsseldorf de comboio a caminho de Berlim uma vez. Eu morava a 20 minutos de Düsseldorf. Ok. Toda a zona, grande zona de eletrónica da Alemanha, eu estava lá porque assistia a concertos de Noia, de todas aquelas bandas malucas que o meu pai cantava e o meu pai Tipo gostava de Palais Schamburg e... coisas inacreditáveis. Eu era puto, ficava a olhar para aquilo e dizia assim, quem é Pois, isto? eu ouvi isso do meu pai, estás a ver? Ashra Temple, Manuel Göttsching, Klaus Schulze e Kraftwerk. Eu não estou a dizer isto, eu não estou a tirar isto do ar para dizer porque fica bem, porque há muita gente que diz que já nasceu a ouvir isto. Mas é verdade, no meu caso é verdade. Sem dúvida. E de facto... Eu tenho os discos em casa para mostrar que isto é verdade. Eu tenho esta minha veia ainda germânica porque fui criado por parte de uma família alemã e a rigidez, a forma de estar, a incisão na forma como tu tens que estar na própria vida é completamente diferente daquilo que os latinos vivem, ok? Sem dúvida. E isso modificou um bocadinho a minha Mas é um álbum cheio de groove, no entanto, estás a ver? sem dúvida. E quando tu vês entrevistas do Ralph Uter e de qualquer outro pessoal, pá, eles dizem sempre que estavam a tentar, por exemplo, imitar o Clive Stubblefield, o baterista do James Brown, quando estavam a programar os beats e quando tentavam fazer o groove para ser hipnótico e repetitivo, tal e qual qualquer canção do James Brown na altura, não é? No tempo áureo, em que o instrumental é um loop. Podia ser feito como MPC, mas é um conjunto de músicos super... O eletro está cheio de funk. Não é? Exato, o eletro é uma cena de funk que tu fazes dentro de um estúdio, sem a banda, mas com as máquinas, pronto, é a mesma coisa. E por isso é que esse álbum é importante para mim. Eu podia dizer outros, podia dizer o Four Seasons of Love da Donna Summer também. Pronto, então já temos aqui um pedido à tua família que... ok. Aqui, Computer World, Kraftwerk. Daqui a uns aninhos largos, na altura será uma cena já quase alguém em casa está a fazer streaming e tu tens uma antena com jogos e tal. direto para o cérebro. Exato. Maltinha, muito obrigado por terem ficado desse lado desta horinha. Giratório 4, estamos aqui na Store for DJ. Apareçam sempre que possível, estaremos por aqui durante a semana de segunda a sexta, a fazer muito mais coisas, a promover, a programar, a montar eventos, material para eventos, colunas, etc. Tudo e mais alguma coisa. Olha, foi um grande prazer conhecer-vos. 30 anos depois, conheço aqui o Casper de uma maneira um bocadinho 25, calma, Vá, não tenhas tanta pressa. 25 anos depois conheço o Casper um bocadinho melhor, porque de facto eu, apesar de ter pertencido e pertencer ao mundo da música eletrónica, nunca fui, digamos,
uma pessoa de reconhecer ou fixar caras, porque foi tanta gente, tanta gente que entrevistei, e depois também sou um bocado lobo solitário, gosto de estar na minha, gosto de estar não sei o quê, e não criei, digamos, um grupo de estar sempre com amigos, ou ser à noite, não sei. Pronto, são coisas diferentes, mas isto só para te explicar que, efetivamente, as coisas mantêm-se, Portugal está vivo, temos coisas muito interessantes para acontecer, e acho que temos um sonar pela frente que a começar amanhã muito forte. Vocês vão lá estar no Pavilhão Carlos Lopes, desejo-vos a maior sorte. Obrigado. Até à próxima, Obrigado. um abraço. Prazer. Stay safe. Helder, foi um prazer. Obrigado. Prazer o meu. Malta em casa, até à próxima. See you next week. Bye.